Imagine que alguém registra um boletim de ocorrência contra você, então a autoridade policial já tem ali a informação sobre um determinado suposto delito. Ele já pode intimar testemunhas, buscar acesso a dados bancários, dados celulares, por exemplo, fazer algumas diligências mais invasivas. Ele pode requerer, por exemplo, uma busca e apreensão na sua residência? Ou existe algum limite para o Estado para que ele possa iniciar uma investigação criminal? Nós vamos falar sobre isso aqui hoje. Seja muito bem-vindo ao terceiro episódio do Ultima Ratio, um projeto que está inserido dentro do meu canal do YouTube Esclarecidamente. O objetivo aqui é trazer elementos para que se conheça um pouco mais a prática da advocacia criminal. Nós vamos trazer como funciona toda a rotina da advocacia criminal dentro dos órgãos estatais através da persecução penal, como interpretar, como analisar os procedimentos, os passos a serem dados. Meu nome é Marcelo Madeira, eu sou advogado criminalista há 17 anos. Sou pós-graduado especializado em Direito Penal e Processo Penal pela Escola do Ministério Público do Estado de Santa Catarina. E, portanto, o meu objetivo aqui não é ensinar Direito Penal ou Processo Penal, mas sim trazer uma consciência de estratégia para a prática da advocacia criminal. No primeiro episódio, nós fizemos uma introdução, trazendo quem pode investigar e como tudo isso inicia em relação à atuação estatal. No segundo episódio, nós já tratamos a respeito do conhecimento que nós precisamos ter da pessoa específica do acusado. Quem é o seu cliente? E hoje nós vamos tratar especificamente de como nasce uma investigação criminal. Nós não podemos imaginar que um problema criminal ele só surge no judiciário, com uma ação penal. Embora o judiciário ele esteja presente em todas as etapas, inclusive na fase de investigação, como fiscalização dos limites da atuação da polícia que investiga, por exemplo, da autoridade policial, o poder de investigação ele é muito importante e precisa então ser compreendido que ele possui limites. O Estado não possui uma carta, um cheque em branco, uma carta aberta para fazer uma investigação. É nessa ocasião em que a autoridade policial, com o objetivo de encontrar materialidade e autoria de delitos, ele passa a ter então um poder de polícia e de investigação, onde ele pode utilizar de diligências invasivas, como por exemplo, acesso a dados bancários, buscas e apreensões, até mesmo prisões temporárias. E justamente porque a investigação é uma ferramenta tão invasiva, ela precisa de limites. E, portanto, nós precisamos compreender que o Estado não pode fazer as suas investigações por conveniência ou por uma escolha individual da autoridade que investiga. Não pode ser feito por suspeitas vagas, deve ser feito efetivamente uma investigação com base em elementos concretos. Embora o inquérito policial, uma investigação policial, ela não tenha um procedimento como é uma ação penal, um procedimento específico, determinando os passos a serem observados, porque a autoridade policial pode fazer as diligências da forma como ela compreender melhor para a apuração do fato. Mas precisa ser observado a legalidade e a racionalidade desses elementos. A obtenção de uma notícia-crime, ela pode levar por diversos fatos. Pode ser por meio de um boletim de ocorrência, pode ser por meio de uma representação, pode ser por meio de uma denúncia anônima ou uma prisão em flagrante. É até mesmo um relatório de algum órgão de fiscalização, como por exemplo um órgão de fiscalização de crimes ambientais, da Receita Federal ou até mesmo de uma CPI. Mas e aqui nós temos um ponto importante. Não é qualquer notícia-crime que pode gerar um inquérito policial, que é o elemento legal de investigação com as possibilidades de diligências mais invasivas. E nesse momento nós temos então a figura central, que é a autoridade policial, determinada pela Lei 12.830 de 2013, como o delegado de polícia, aquela pessoa responsável por presidir o inquérito policial. A Lei 12.830 trouxe um caráter à investigação criminal como essencial, uma atividade essencial do Estado. Mas antes da instauração do inquérito policial, é preciso analisar se essa notícia-crime realmente traz elementos concretos aptos a promover um inquérito policial com as diligências invasivas que ele já estabelece. Para isso, é preciso que a autoridade policial determine diligências para confirmar efetivamente que aqueles fatos narrados na notícia-crime, eles possuem sim indícios para que sejam investigados por inquérito policial. É preciso que se observe esses parâmetros, essas análises relacionadas à concretude das narrativas feitas pela notícia-crime. A portaria é o documento formal da autoridade policial que dá início à investigação criminal, ao inquérito policial. Ali ele determina as diligências a serem realizadas pelos seus agentes. E aí nessa ocasião é que começa a surgir então a necessidade de se observar as diligências da autoridade policial. Algumas diligências mais invasivas, como por exemplo o sigilo, a quebra de sigilos de comunicações, a necessidade de busca e apreensões, tratam de reserva de jurisdição, ou seja, são aquelas medidas mais invasivas que precisam de autorização judicial.
São questões que estão estabelecidas na nossa Constituição e na nossa legislação. Por isso, a autoridade policial, embora ela seja livre para conduzir a investigação criminal, determinados atos necessitam sim de fiscalização do judiciário. Eis aqui então alguns limites e o advogado precisa estar atento a isto. O advogado sempre vai ter direito a acesso ao inquérito policial, mesmo o inquérito que está em andamento, exceto, é claro, naquelas diligências que estão em andamento para não prejudicar o resultado dela. Isso está, inclusive, em súmula vinculante número 14. Portanto, o advogado que tem conhecimento, por exemplo, de uma prisão temporária de seu cliente, vai lá e tem acesso a essa prisão temporária, ele pode, inclusive, requerer essa decisão, todas as manifestações que relacionam essa prisão temporária para ver a legalidade, se realmente ela está pertinente e preenche os requisitos legais. O advogado, analisando essas questões relacionadas às diligências e da reserva de jurisdição, as decisões proferidas nessa fase de investigação pelo juiz das garantias, ele pode passar então a impugná-las, pode ser diretamente pedindo uma reconsideração ao juiz das garantias, como também ao próprio tribunal por meio de habeas corpus ou recursos pertinentes, dependendo da questão que está tratando. E é por isso que eu trago aqui alguns elementos importantes, saber realmente quem está investigando, se essa autoridade que está investigando ela é competente para aquela determinada investigação, porque pode ser crimes que a Polícia Civil está investigando e seja de competência da Polícia Federal, como também nós temos a possibilidade de analisar de quem está decidindo a respeito da reserva de jurisdição. Houve realmente o preenchimento de todos aqueles requisitos que a lei estabelece para aquela diligência em que foi deferida por ordem judicial? Ou essa decisão ela está genérica? Como analisar tudo isso? É preciso que o advogado esteja atento a tudo isso para que então possa, desde o início, já atuar em prol dos interesses do seu cliente. Por isso, saber quem é seu cliente é muito importante para saber quais são os interesses também dessa investigação. E é neste ponto que eu fecho e encerro esse episódio dizendo que algumas pessoas ainda possuem algumas prerrogativas e imunidades que devem ser observadas na investigação. Tema esse que será tratado em um próximo episódio. Se você gostou, inscreva-se no canal, deixe seu comentário, curta, compartilhe, porque você tem todo o direito de saber.